Bom dia a todos. Vamos dar início à teoria de taxas equivalentes no regime de juros compostos. O que acontece? Para eu converter uma taxa de juro para outra em juro composto, nós temos essa fórmula geral, que diz o seguinte: IQ é igual a 1 mais IT, tudo isso elevado a Q sobre T menos 1. Onde o IQ é a taxa para o prazo que eu quero, o IT é a taxa para o prazo que eu tenho, o Q, o prazo que eu quero, e o T, o prazo que eu tenho. Tudo bem até aqui? Então, o que acontece no item A? A taxa de juros compostos mensal, que é equivalente à taxa de juros compostos trimestral de 10% é de. Então, daqui nós temos o seguinte: a taxa de juros que eu quero é a mensal. A que eu tenho é de 10% ao trimestre. O que, como é mensal, um mês. E o que eu tenho é trimestral. Trimestral é 3 meses, beleza? Então, sempre eu converto tudo para meses. Se fosse bimestral e semestral, o Q é 2 e o T seria 6, beleza? Então, isso é uma regrinha. Então, IQ igual a 1 mais IT, tudo isso elevado a Q sobre T menos 1. Então, eu quero a taxa mensal. A taxa mensal, ela vai ser igual a 1 mais 10%. Então, vou transformar em decimal. Vai ficar 0,1 elevado a quem? A Q, 1 sobre T, que é 3. Tudo isso menos 1. Então, a taxa que eu quero, nesse caso a mensal, é igual a 1,1, tudo isso elevado a 1 terço menos 1, que é igual, e aí nós vamos fazer com auxílio da calculadora. Então, 1,1 elevado, nesse caso da nossa calculadora, é x elevado a y, na sua pode ser chapeuzinho da mesma coisa, tá? Então, x elevado a y, abro parênteses, 1 dividido por 3, fecho parênteses e aperto igual. Então, quando eu elevo, vai ser 1,032280 e aí continua, beleza? Menos 1. Então, eu vou usar, nesse caso, uma, duas, três, quatro casas decimais. E aí, o que acontece? Nós temos que a quinta casa é 8. Como é 8, eu vou aumentar uma unidade no 2. O que acontece? Como eu vou usar 4 casas, eu olho a quinta casa. Se tiver entre 0 e 4, eu mantenho. Maior ou igual a 5, eu aumento uma unidade. Então, nesse caso, eu não vou usar o 0,0322. Eu vou usar 0,0323. Beleza? Transformando em porcentagem, nós vamos ter o seguinte: a taxa
mensal, ou seja, a taxa que eu quero, é igual, multiplicando por 100, 3,23% ao mês. Então, uma taxa de juros composto equivalente a 10% ao trimestre é igual a uma taxa mensal de 3,23% ao mês. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like e, caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. Por hoje é só.